mensagem aqui de Atos, capítulo 20, ele foi dirigida originalmente aos líderes de Éfeso e continua valendo para todos os cristãos em todos os lugares e em todas as épocas, inclusive nos nossos dias. Os anciões mencionados aqui no versículo 17, capítulo 20 de Atos, e mais adiante são chamados de bispos, como fala ali em Atos capítulo 20, versículo 28. Então, nessa passagem, ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentarem a igreja de Deus, mostra que eles eram pastores. A função primordial do pastor é alimentar, é guiar, proteger o rebanho de Deus, como fala Lucas capítulo 15, versículo 4 até o 6. Então, usando uma linguagem metafórica, isso quer dizer proteger das heresias, como fizeram ali Moisés e Davi, lá em Êxodo capítulo 1, versículo 3, e Salmos capítulo 78, versículos 70 a 72. Então, os cuidados pastorais são os ensinos de Jesus, como fala Mateus 7, 15 a 20. A terceira parte desse discurso é a mais dramática. Atos 20 e 31 diz: a expressão depois da minha partida. No versículo 29 diz, de Atos 20, é uma palavra profética. E o apóstolo não está apenas aqui se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges da igreja depois do período apostólico, no futuro. Paulo, ele usa a linguagem metafórica para quê? Para indicar os falsos doutrinadores, comparando-os como lobos vorazes. Atos capítulo 20 e 29, né? Ou na tradução brasileira diz lobos ferozes. Na Almeida Revista Corrigida diz lobos cruéis, né? Então, o que o apóstolo Pedro, aqui, ele, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 19 a 21. Ele mostrou que a presença do verdadeiro nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Então, ao falar a respeito dos autênticos profetas hebreus, ele ressaltou que também havia entre o povo falsos profetas, como haveria de surgir no meio da igreja também falsos mestres, como Pedro fala ali em 2 Pedro 2 e 1.